Então, como é que esse menino vai fazer o evangelho em poesias de cordel com vocês dormindo desse jeito? Vamos todo mundo acordar a irmã Dulce? O Auro está dormindo também, não é só a irmã Dulce, não. O Auro também. Vamos, gente. Vamos acordar o Edgar, pô. Mais alto. Hoje a nossa casa está em festa. Esse sorriso é pra você, irmão. Hoje a nossa casa está em festa. Também em festa está no nosso coração. Hoje a nossa casa está em festa, porque você está aqui. Seja bem-vindo, seja bem-vindo. Também queremos ver você sorrir. Seja bem-vindo, seja bem-vindo. Também queremos ver você sorrir. Está em festa, também em festa está o nosso coração. Hoje a nossa casa está em festa, porque você está aqui. Seja bem-vindo, seja bem-vindo. Também queremos ver você sorrir. Seja bem-vindo, seja bem-vindo. Também queremos ver você sorrir. Todo mundo acordado. Irmã Dulce acordou. Edgar, você está acordado? Edgar, ele veio de Recife, gente. Ele é poeta, professor, historiador, escritor e um monte de or. O currículo dele, se eu for falar, nós vamos ficar até 10h30 aqui, tá? Oi? Amigo do Ademor. E ele vai fazer o evangelho hoje. E quem gostar muito pode voltar amanhã que a gente deixa, porque amanhã ele volta. Viu? Hoje e amanhã. Edgar Diniz, casa é tua. Obrigado, meu irmão. Não é todo dia que a gente conhece um poeta, né? Eles existem, viu, gente? Eles existem. Que animação, eu estou muito feliz de estar com vocês. Bom dia. Bom dia. Vocês vão escutar um pouco desse sotaque. Esse sotaque não é carioca, tá? Eu não sei, pode ser em cima. Fica... Porque dá para todo mundo ver, né? Mas fica muito estrela assim, né? Mas tá bom aí atrás, né, pessoal? Tá tudo certo aí? Pronto, então hoje a gente vai fazer, com muita alegria, uma palestra com poesia. Eu sou poeta cordelista. O cordel é uma cultura tipicamente nordestina, mas vocês conhecem o cordel, né? Conhecem? Então estou em casa, né? Porque eu estava preocupado, o seguinte, eu disse, poxa, o que é que eu vou dizer lá, poesia popular, né? Para um pessoal assim tão culto, né? A Ademir disse, ó, o pessoal lá é tudo, o pessoal, um nível cultural muito alto. Aí eu me lembrei da história do Rui Barbosa, que Rui Barbosa era um homem muito culto. Ó, vê que coisa linda, né? Aff, Maria, é bonito demais, né? A natureza. Aí eu me lembrei de uma história de Rui Barbosa. Rui Barbosa era... Deixa eu botar meu... Rui Barbosa, grande escritor, um homem culto. E Rui Barbosa estava olhando esses animais aqui. Rui Barbosa tinha uma criação de patos em casa. E uma vez ele foi chegando em casa e tinha um ladrão roubando um pato dele. E ele disse assim, ele chegou para o ladrão, bateu com uma bengala, muito bem vestido, Rui Barbosa, e disse assim para o ladrão, ô bucéfalo, não é pelo valor intrínseco dos bípedes palmíferos, mas pelo ato vil e sorrateiro de galgares as profanas de minha residência. Se faz isso por necessidade, transito, mas se é para zombar de minha autoprosopopeia de cidadão digno e honrado, dar-te-ei com minha fosfórica bengala no alto de tua sinagoga, que reduzir-te-á com 50ª potência que o vulgo denomina nada. Aí o ladrão olhou para Rui Barbosa assim e disse, ô moço, eu deixo ou levo o pato? Então, aqui vai ser mais ou menos isso, né?
Depois vocês vão me dizer o que foi que eu disse, que eu ainda não sei, né? Mas aí eu vou falar de poesia popular. E a poesia popular, assim, as pessoas às vezes, claro, vou falar de Jesus nas poesias, né? Mas a poesia popular, às vezes as pessoas, principalmente os acadêmicos, eu sou um acadêmico, né? Eu sou da Academia de Letras e Arte do Paulista. Então eu sou um imortal. Vê? Todos nós, né? Mas eu sou um imortal, sou da academia. Aí, geralmente, a academia, ela distingue um pouco a poesia, vamos dizer, mais erudita da poesia popular. E essa classificação, de certa forma, é como se a poesia popular fosse inferior à poesia acadêmica. E eu não gosto disso, porque eu trabalho com jovens nas escolas, eu tenho um projeto chamado Educando em Cordel, e eu tento passar para eles que todas as duas poesias têm a mesma importância. Porque, na verdade, o poeta cordelista, que veio do cantador de viola, ele, na verdade, nas outras encarnações foi poeta, né? Porque você pega um homem do interior, um homem simples, que não teve um ensino adequado e faz poesias maravilhosas. Recentemente eu estava lendo uma poesia de um poeta chamado Cancão. Cancão, ele viveu no Pajeú, né? Lá no interior de Pernambuco. Pajeú é um rio que cobre algumas cidades. E essas cidades são Tabira, São José do Egito, Serra Talhada, Afogado da Engazeira. E o interessante, vocês não vão acreditar, mas todo mundo lá diz poesia. Então eu fui numa escola lá e chegava para o menino assim e dizia, tu sabe uma poesia? Aí o menino dizia, eu sei uma de Patativa da Saré. Outro dizia, eu sei uma de Ivanildo Vila Nova, enfim, sabia os poetas tudo de lá. Eu achei isso muito interessante, que eu não acredito que uma cidade que viva de poesia seja igual a uma cidade que não tem poesia. Porque a poesia, na verdade, ela traz a sensibilidade, né? Ela traz coisas subjetivas que a vida da gente vai esgotando, né? O grande poeta Belchior, que partiu há pouco tempo, ele dizia assim, vivia o dia e não o sol, a noite e não a lua, né? A gente vive muito o dia, mas não vive o sol. Vive a noite, mas não vive a lua, né? Porque a gente está rodeado de várias informações e a poesia, né, deixa de viver essa poesia. Mas aí o poeta Cancão, ele disse assim, canta o poeta em cantigas as queixas sentimentais, com sua viola amiga, dando notas musicais. O único noivo da lua adormece em plena rua, após qualquer serenata, perdido por mil anseios, num mundo só de gorjeios, como o sabiá da mata. Se o poeta angustiado vai destruir uma planta, um soluço sufocado lhe dilacera a garganta. Vendo ele ser o jeito, fere a planta e fere o peito. Dói mais nele do que nela. Então fica contristado, cria raiva do machado que cortou o tronco dela, né? Aí você diz, poxa, um poeta do interior, um homem simples, dizer um verso desse maravilhoso, né? O poeta João Paraibano, que também partiu, ele disse assim, às vezes eu canto ruim, mas quando eu canto feliz, Deus me mostra um verso pronto, e eu digo ao povo que fiz, nem sempre a língua é dona dos versos que a boca diz. Né? Isso é maravilhoso demais. E são homens simples do interior que fazem esses versos, né? Uma vez tinha um poeta chamado Zé Cardoso, e o poeta estava numa cantoria. Você já foi numa cantoria de viola? Nunca foram numa cantoria? Cantoria de viola são uma dupla, né, de poetas repentistas que eles duelam com outras duplas. E um poeta terminou um verso para Zé Cardoso, dizendo que Zé Cardoso não podia fazer poesia, que Zé Cardoso era quase analfabeto. Aí Zé Cardoso respondeu nos versos para ele assim, aprendi a cantar sem professor, com a graça de Deus eu sou completo. Você vem me chamar de analfabeto, exibindo o diploma de doutor. No congresso que eu for competidor, eu vou dar em você 10-0. Bastião, eu vou ser muito sincero, se eu deixar de cantar não sou feliz. Ser poeta, eu sou porque Deus quis. Ser doutor, eu não sou porque eu não quero. Né? Então isso é maravilhoso, né? Isso é maravilhoso. Isso é um poeta popular nordestino, né? Tem uma riqueza grande. Uma vez eu estava assistindo um documentário e a repórter chegou assim no interior e foi entrevistar um rapaz, um senhor na verdade, e o senhor morava sozinho no sítio, né? E ele tinha quase 60 anos assim, e a mulher disse assim para ele, o senhor não tem medo de morar aqui só não? E se der um troço no senhor, né? Um troço é alguma... Não tem legenda não, né? Algumas coisas eu vou dizer, vocês vão saber, né? Mas o troço é der alguma dor nele, alguma coisa, né? E se der um troço no senhor? Aí o senhor pegou e disse assim, a vida é um parafuso, só Jesus para distorcer, né? A vida é um parafuso, só Jesus para distorcer.
Isso é grande demais, né? Eu acabo de dizer um negócio desse na hora. E isso, na literatura de cordel, isso é chamado de mote. O que é um mote? Mote são 2 versos que a gente usa no final de cada décima, né? De cada estrofe com 10 versos. Aí quando eu cheguei em casa, eu peguei e disse, poxa, eu vou fazer um verso sobre isso, né? A vida é um parafuso, só Jesus para distorcer. E eu digo assim, não levo nada comigo, da vida não tenho nada, é frágil minha jornada, pois caminho no perigo. À procura de uma briga eu vou tentando viver, às vezes sem merecer, solitário e confuso, a vida é um parafuso, só Jesus para distorcer. Vou plantando todo dia a paixão no meu quintal, tentando espantar o mal com sonho e poesia, cativando a alegria à procura do saber, desprezando o sofrer, pois descartei e já não uso, a vida é um parafuso, só Jesus para distorcer. Procuro um destino chamado felicidade, que junto com a verdade caminho desatino. Prefiro então ser menino e na inocência viver, fingindo não perceber, meu caminho tão difuso, a vida é um parafuso, só Jesus para distorcer. Quero no final da vida ter vivido um grande amor, ter sentido alguma dor, ter desamparo e guarida, que sare minha ferida na morte se Deus quiser, e quando a hora vier, leve um corpo em desuso, a vida é um parafuso, só Jesus para distorcer, né? Isso é uma verdade, né? A vida é um parafuso, só Jesus para distorcer. Aí, em falando da morte, eu recitei agora a poesia sobre a morte. Eu costumo dizer assim, que eu não vejo nem escuto nada, né? Aí Papai do Céu disse assim, já porque esse rapaz não escuta nem vê nada, né? Às vezes é um pouco cético diante das nossas imperfeições, então eu vou mandar ele como poeta, porque aí ele escuta alguma coisa, né, e diz que foi inspiração, né? E a inspiração é divina, né? Aí às vezes eu recebo alguma coisa e diz, poxa, que poesia eu fiz, né? Não sabe eu, como a poesia de João Paraibano, né? Às vezes eu canto ruim, mas quando eu canto feliz, Deus me mostra um verso pronto, e eu digo ao povo que fiz. Nem sempre a língua é dona dos versos que a boca diz, né? Aí eu vou e escrevo pensando que é minha. Aí eu estava em casa, e estava na época, dia de finados, né? E as pessoas vendo a morte naquele formato do dia de finados, né? E eu analisando essa questão, e um dia desse eu fui para um congresso lá em João Pessoa, e quem estava lá era Haroldo, né? Haroldo é ótimo, né? Vocês gostam de Haroldo, né? Haroldo Dutra. Aí eu estava vendo a palestra de Haroldo, e Haroldo no começo da palestra disse assim, pessoal, primeiro congresso no Brasil, viu? Em João Pessoa. Aí Haroldo disse assim, pessoal, eu tenho uma notícia para dar para vocês. Aí o pessoal fica tudo aí, tá? Haroldo vai falar, né? Ele disse, todos nós vamos morrer. Vê que notícia. Primeiro congresso do ano. Mas é verdade, né? Aí ele disse, mas tem um lado bom, tem um monte de gente querendo vir também, né? Aí eu disse, poxa, eu vou fazer uma poesia sobre a morte. E eu fiz a poesia, e quando eu estava fazendo do começo para o meio, eu fiz no meu conceito, ignorante. Aí veio uma vozinha para mim e disse, agora defenda a morte, seja advogado da morte, né? Aí eu escrevi assim, eu dizendo, né? És o véu que encobre o dia, és o contrário da sorte. Não respeitas nenhum tempo, busca o fraco e o mais forte. Te chamam de tantos nomes, onde um deles é a morte. Quem é você nessa estrada? Por que leva os entes meus? Por que leva os mais crentes? Por que busca os ateus? És um anjo da maldade? És um arcanjo de Deus? E quem é a tua mãe? Ela vive eternamente? Se vive, se tu não ceifas, por que leva a da gente? E teu pai não vê teus atos? Se não vê, é um demente. Me explica o teu trabalho, tua função de cada dia, porque és o fim da linha, um verso de agonia, e mesmo sendo o inverso, ainda inspira a poesia. Te peço, antes de vir me levar contra a vontade, me diga, não me escondas, fale com sinceridade, por que molha tantas faces com as lágrimas da saudade? Né? Aí a morte responde, não sou mau como tu pensas, desconhece a minha essência. Nas leis que regem teu mundo, faço parte da ciência. No dicionário de Deus, o meu nome é providência. Eu não sou o fim da linha, sou apenas o começo. Carretel do universo, onde às vezes pago o preço do débito que não é meu, da culpa que não mereço. Por que dizes que sou o fim? Pois se tudo é infinito, se tens fé no Pai maior, por que crias esse mito? Dizendo que o meu silêncio ecoa como um grito. Entendas que nada acaba, tudo é transformação, que o que finda nesse plano vive em outra dimensão, que a saudade de quem foi tem outra conotação. Aprendas com a natureza, onde tudo é harmonia. Quando levo a bela noite, de manhã trago o dia, pois quando acaba um verso,
é que nasce a poesia, a morte. Obrigado. Aí eu fiz uma, que eu falei de saudade agora, me lembrei. Eu costumo dizer que poeta é meio mal assombrado, viu? A gente está recitando e pensando em outra coisa. Aí eu fiz uma poesia sobre saudade, porque na verdade a gente que frequenta as casas espíritas, a gente vem por alguns motivos. Um dos motivos é o amor, né? Outros motivos é a dor, né? Mas um motivo que eu acho que é unânime assim é a saudade, né? A gente sempre sente saudade de alguma coisa. Aí eu fiz uma poesia sobre a saudade, que eu digo assim: saudade é teimosia que insiste em não partir, se mete no meio da gente querendo nos consumir, quanto mais a gente expulsa, mais ela não quer sair. Querendo nos iludir, ela dá falsa esperança, ri da nossa inocência, chama a gente de criança, penetra na nossa mente que é chamada de lembrança. Deixa sempre sua herança, mesmo depois de morrer, um perfume pelo vento e ela volta a viver. Detalhes tão pequeninos para a saudade renascer. Impossível não se ter na nossa curta jornada. Para quem vive na cidade, numa ilha isolada, vai sentir da mesma forma no percurso da estrada. É doença inacabada que vai além da partida. Não existe medicina que cure essa ferida, se aloja no coração, fazendo dele guarida. Deixa a mente entorpecida, jurando ser a verdade, um ébrio pela calçada é parte dessa saudade. Cada louco alucinado vive nessa insanidade. É estranha essa saudade e a vontade de esquecer. Um eterno antagonismo, como a morte e o viver. Pode até sentir os dois, mas não pode escolher. Ver um ente padecer, partindo o que é seu, depois arrumar o quarto do filho que já morreu, é saudade angustiante de tudo que não viveu. Se você já se esqueceu de um amor que foi verdade, a saudade no instante vem trazer para ti saudade, pois para ela não existe nem o tempo, nem idade. Decifrar o que é saudade não é coisa impossível, entender é outro caso, nesse caso incompreensível. A saudade na essência faz parte do invisível. Sentimento divisível, ora inferno, ora céu. Feliz é aquele que sabe entender o seu papel. E foi por não entender que eu fiz esse cordel. E nessa dúvida cruel, meu peito se contrai, então lanço uma pergunta que da cabeça não sai. Qual é a maior saudade? De quem fica ou quem vai? Né? Qual é a maior saudade? Saudade. Mas vamos lá, né? Newton disse que eu ia recitar poesia até umas 11h30, viu? Vocês vão sair daqui tudo dizendo verso. Mas aí, na verdade eu não comecei ainda não, vou começar agora, rapaz. Eu tenho um amigo chamado Amado Poeta, ele é lá do Paulista, eu moro no Paulista, né? Paulista, Pernambuco. E ali Recife, né? Recife. É como aqui, assim, a gente sai de Santo André, São Caetano, é tudo junto, né? Lá também, Recife, Olinda, Paulista, Igaraçu, Abreu, é tudo junto, né? E eu sou do Paulista, o meu centro é o Seara de Deus, que fica num bairro chamado Janga. Lá nós fabricamos a pomada do Vovô Pedro, né? Que tem aqui também a fabricação em São Paulo, né? E esse meu amigo é de lá, ele escreveu uma poesia sobre Deus. Eu queria começar, na verdade, com Deus. Não tem como a gente começar sem Deus, né? E essa poesia é muito bonita, que fala como se fosse um homem do interior dizendo quem é Deus. Porque a questão do interior é aquela questão da pureza, né? O homem do interior, ele é bruto, mas é um bruto de ignorância, mas é um homem ainda que traz uns traços de pureza diferentes, né? E um homem do sertão falando que é Deus, ele diria assim: Deus fez o mundo do nada, em 6 dias terminou. 2 terços de água em cima, o mar na terra plantou, e o céu bordado de estrelas suspenso não a deixou. Um arco-íris pintou no céu como diadema, o sol nascer da cor de ouro e morrer da cor de gema, e no crepúsculo da tarde deixou escrito um poema. Com a sua mão suprema deu velocidade aos ventos, deu às aves asas soltas para bailar no firmamento, porque o mestre é o único de perfeição 100%. Sem o seu consentimento, nada se move na terra. Sua previsão não falha, o seu projeto não erra, a máquina não enferruja, nem seu eixo emperra. Seja no céu ou na terra, Deus é puro e escorreito. Deu à lua 4 faces, e nenhuma dá defeito. Toda semana ela muda, mas não muda o seu efeito. O universo perfeito pintou de todas as cores, pôs no campo um lençol verde e ornamentou de flores, com animais e floresta entregou aos pastores. Cuida bem dos pecadores, que para Deus isso é comum, e ainda deu um anjo de guarda para cada um. Cuida de todos os filhos sem esquecer de nenhum. Deus é 3 seres em um, Pai, Filho e Espírito Santo. Ninguém foge do seu olho, nem escapa do seu manto, se transporta sem olhar e voa sem sair do canto. A chuva que cai do manto, pingo a pingo é peneirada.
o rio de água doce, o mar de água salgada, que a natureza obedece a quem fez tudo do nada. Passa em toda morada, no dia a dia sagrado, ninguém pensa qualquer coisa que Deus não tenha pensado, porque Ele ama os pecadores, mas aborrece o pecado. De poder ilimitado, Deus é onipotente, por estar em toda parte, Ele é onipresente, e de saber absoluto, Ele é onisciente. Com a sua mão potente, é comandante da nave, a bordo do cosmo faz girar o globo suave, e dos desígnios e mistério, Ele é o dono da chave. Quem tira do olho a trave, conhece os defeitos seus, sabe que Deus é o dono até da fé dos ateus. E até quem não tem fé sabe que o dono do mundo é Deus. Agora, uma aguinha, viu? Tá indo certo aí, tá? Tudo certo, né? Deixa eu tomar uma aguinha, viu? Aí eu estava recitando essa poesia, tem uma partezinha nela assim, que diz assim: quem tira do olho a trave, né, conhece os defeitos seus. A gente tem mania de dizer assim, né, orai e vigiai, né? Só que a gente diz assim, orai e vigiai, né? Mas não é assim não, viu, pessoal? É vigiai e orai, viu? Orai pelos outros. A gente tem mania de fazer isso, né? O julgamento, a gente faz muito isso. Uma vez um poeta estava numa cantoria assim, aí ele disse assim, o cara perguntou assim, poeta, eu vou te dar um mote. Um mote, que eu falei para vocês assim, é uma ideia, né? E o rapaz chegou para ele e disse assim, poeta, um é, porém não parece. O outro parece não é. Faz um versozinho com esse mote. Um é, porém não parece. O outro parece não é. Aí o poeta disse assim, o nome dele é Furiba. Aí ele disse assim, desculpa, agora eu não me lembro se era Furiba ou era Manuel Chudu, outro grande poeta. Aí ele disse assim, vê-se um sujeito ladrão que tem um porte bonito, outro com porte esquisito, mas que tem bom coração. Vê-se um padre em seu sermão pregando Deus sem ter fé, e um bêbado no cabaré, a Jesus fazendo prece. Um é, porém não parece, o outro parece não é, né? Isso é uma grandiosidade, né? Aí quando eu escutei essa poesia, eu disse, poxa, eu vou fazer uma poesia falando de mim, né? E eu fiz uma poesia chamada Desnudar, que é uma poesia que eu falo de mim, mostrando os meus defeitos, né? Porque vocês veem esse cabo aqui, primeiro, viu, eu não sou bralo beça não, tá? Aí vocês veem assim, restando, diz, poxa, esse rapaz deve ser tão bonzinho, né? Mas eu tenho uma notícia para dar a vocês, eu não sou tão bom não. Mas eu tenho uma notícia boa, todo dia eu tento ser melhor, né? E essa é a caminhada. A gente erra, mas a gente vai aprendendo, não é isso? Isso é importante. Aí eu digo assim, estão vendo esse irmão que vos fala nesse instante? É um ser também errante que não cumpre a missão. E se julga um cristão e insiste em andar sozinho, se fere no próprio espinho do seu ego vaidade, mesmo sabendo a verdade, se perde no seu caminho. E carrega a própria cruz achando que é pesada, se lamenta pela estrada, se esquece de Jesus. Não percebe a sua luz, pois anda tão ofuscado, é um ser mal educado que também tem preconceitos, mesmo com tantos defeitos ele ainda é amado. Cego, surdo, egoísta, pouco faz de caridade. Tem requisito de maldade e ainda é pessimista. Um homem materialista, bruto e sem paciência. Se apega na ciência, na moral faz pouco plano e assim no seu engano desconhece a sua essência. Mas eu tenho consciência desses erros que são meus. Isso é um passo para Deus, pois Deus sempre tem clemência. Quero então nessa vivência aprender a cada dia. Não me julguem a revelia, tentando me condenar. Só eu posso me julgar, pois minha mente é meu guia. Que essa minha poesia possa todos desnudar, que possamos retirar o véu da hipocrisia, deixar de demagogia, ter autorreflexão, não perceber no irmão do seu olho o argueiro e retirando primeiro a trave de nossa visão, né? Que a gente possa fazer isso. Obrigado, meu irmão. Aí às vezes a gente diz assim, poxa, mas eu não consigo fazer porque eu não sou Chico, né? Eu não sou Irmã Dulce, né? Eu não sou Nilton, faz um trabalho maravilhoso desse, né? Aí disse, eu não consigo. Ah, mas se eu ganhasse na Mega Sena eu faria, né? Porque eu ia ganhar uns 50 milhões, aí 1 milhão eu fazia uma crechezinha, e os 49 eu ia viajar um pouquinho, né? A gente tem sempre mania de fazer isso, né? Só faz as coisas se ganhar. Aí um poeta lá de Pernambuco, chamado Petrúcio Amorim, poeta grande demais, cantador, canta forró, um forró poético. Aí ele disse assim, não sou profeta, muito menos visionário,
mas o diário desse mundo está na cara. Um viajante na boleia do destino, sou mais um fio da tesoura e da navalha. Levando a vida, tira o verso da cartola, chora viola nesse mundo sem amor, desigualdade rima com hipocrisia, não há verso nem poesia que consola o cantador. A natureza na fumaça se mistura, morre a criatura e o planeta sente a dor. O desespero no olhar de uma criança, a humanidade fecha os olhos para não ver. Televisão é fantasia, violência, aumenta o crime, cresce a fome do poder. Boi com sede, bebe lama, barriga seca, não dá sono. Eu não sou dono do mundo, mas tenho culpa porque sou filho do dono, né? E a gente tem que entender isso, né? Nós não somos o dono do mundo, mas a gente é filho do dono, né? Do nosso Pai maior. Então a gente tem que cuidar desse nosso planeta. Um poeta chamado Zé Laurentino, de Campina Grande, que também já partiu. Mas, rapaz, eu só digo poeta que partiu, né? Mas eu estou aqui, viu? Não é nenhuma materialização, não. Poeta Zé Laurentino, ele escreveu uma poesia chamada Esmola para São José. Quando eu ia passando agora aqui com o Nilton estava me mostrando, tem uma casinha ali que é bem ecumênica, né? E essa poesia Esmola para São José, ela fala justamente sobre os respeitos às diferenças religiosas, sexuais, de cor, de raça, né? Enfim. E ela diz assim, Esmola para São José. Ela diz, tem certas coisas, seu moço, que de bom gosto eu não faço. É dar esmola a quem pede com o santo embaixo do braço. Pois eu acho que o santo não tem muita precisão, afinal nunca vi um santo comer feijão. Mas por arte do pecado ou por minha pouca fé, todo dia lá em casa chega um velho andando a pé, por sinal muito feliz, chega em minha porta e diz, esmola para São José. E o diabo da mulher, que é muito de alcoviteira, nunca viu uma mulher que não seja rezadeira, adquire um tanto ou quanto, corre e vai dar pro santo, pro velho fazer a feira. Às vezes logo cedinho, quando vou tomar meu café, quando dou fé eu grito, esmola para São José. Isso foi me enchendo o saco, cada dia enchendo mais. Um dia me acordei com a braguilha para trás, sentei num cepo de pau, tomei uma de repé, quando dei fé eu grito, esmola para São José. E para dar esmola, a mulher se remexeu e disse, não vá, pois quem vai sou eu. Quando cheguei lá na porta, o velho teve um espanto, eu disse, vá trabalhar que eu não dou esmola a santo, troca o santo por uma enxada, deixe de ser preguiçoso, santo não quer esmola, deixe de ser presunçoso. O velho me olhou e disse, que São José te perdoe, e se Deus tiver ouvido, que ele te abençoe. E que cubra a tua casa de paz, amor, união, sossego, prosperidade, conforto e compreensão. E se o senhor precisar aqui desse velhinho, ele não mora tão perto, mas eu te ensino o caminho. Fica no sítio Cauã, onde já morou meu pai, à direita de quem vem, à esquerda de quem vai. E se o senhor passar por lá com precisão, de fome o senhor não morre, também não dorme no chão. Quando o velho disse aquilo, eu senti naquele instante como se fosse uma formiga sob os pés do elefante. Estava com as pernas tremendo, digo, não faço segredo, que o velho me deu uma pisa sem me tocar com o dedo. E eu, com tanta ignorância, ele tanta mansidão, me fez provar muito caro minha falta de educação. Então, naquele momento, eu gritei para Salomé, mandei trazer para o velhinho uma xícara de café, e contando a grana minha, só R$20 eu tinha. Dei tudinho a São José. Poeta Zé Laurentino. Linda, né? Mas diga aí quanto tempo. Aquele reloginho ali, como é que funciona? Pode-se embora, né? É até 5h30 da tarde mesmo, né? Conforme combinado. Pronto, Zé Laurentino, essa poesia fala sobre isso. Eu fiz recentemente uma poesia chamada Nossa Senhora. E eu fiz essa poesia porque lá em Pernambuco tem uma estátua de Nossa Senhora no caminho, se eu não me engano, é o caminho para Garanhuns, eu não lembro agora. Mas passou um cidadão, eu fico pensando como é que o cidadão faz isso, né? Aí o cidadão passou, parou, botou uns pneus lá e tocou fogo na santa. Eu digo, como é que o cidadão para numa BR, né, para fazer um ato desse, né? Mas enfim, mas não deu para queimar muito não, né? Porque Nossa Senhora é Nossa Senhora, né? Aí eu disse, poxa, eu vou fazer uma poesia sobre isso. E eu tinha escutado uma historiazinha sobre Nossa Senhora, e eu peguei essa historinha, que eu não sei o autor, que é de internet assim, e transformei essa história em cordel. E eu queria recitar para vocês, mas eu queria, porque vocês sabem que paciência é uma virtude, né? E como ela é recente, talvez eu esqueça, viu? Aí vocês vão ter paciência, né? Aí eu digo assim, numa clínica, uma senhora aguardava atendimento, mulher dura e sem fé, resmungava o seu lamento,
e era de mais notório o seu descontentamento. O médico, doutor Nilton, doutor Bezerra, o médico, doutor Bezerra, pede para a senhora entrar, se desculpa da demora e começa a observar a ficha da paciente, tentando lhe acalmar. Paciência, minha amiga, lhe atenderei agora, tome sempre esse remédio de 4 em 4 horas e quando for se deitar, reze para Nossa Senhora. Seu doutor, peço desculpas, um exemplo eu vou lhe dar. Na minha próxima consulta, se o senhor vier faltar e sua mãe estiver aqui, ela pode me tratar? Minha mãe é muito humilde, não tem minha formação, mas confesso, não entendi a sua indagação. Por favor, seja mais clara na sua observação. Quem morreu por nós foi Cristo. Acho que não foi Maria. Jesus curou os leprosos, que ela não curaria. Se o senhor é o doutor, por que ela me trataria? Eu gostei do seu exemplo, da sua observação. Vou tentar lhe responder, preste muita atenção. Cada um tem seu trabalho, importância e missão. Vamos então fazer de conta que a senhora está doente e que não pode vir aqui, pois está com o corpo quente, e liga para minha mãe, pois ela é sua parente. E pede por telefone para minha mãe Maria, que eu, o filho dela, lhe atenda nesse dia. Um pedido de mamãe, por que não lhe atenderia? Isso mesmo, minha amiga, só Jesus pode tratar, pois ele é o doutor que veio para nos curar. Mas um pedido de mãe, ele nunca vai negar. Pois quando o corpo ferido descia daquela cruz, muito poucos entenderam do amor que é só luz. Mas uma mãe entendeu, Maria, mãe de Jesus. Né? Aí, meus irmãos, nessa nossa caminhada de melhoramento que se faz necessário, né? Porque estamos passando pelo momento de transformação no universo, né? E quem for ficando, vai ficando. Né? Então a gente tem que entender esse nossa melhora espiritual. Nós, como espíritas, às vezes a gente tem um defeitozinho. A gente, como carrega a bandeira da caridade, fora da caridade não há salvação. Aí às vezes a gente pensa que é só para fazer a caridade para os outros. E a gente deixa de fazer a nossa caridade interna, né? Mas se a gente não estiver bem de saúde espiritual, como é que a gente pode curar? Né? Então a gente tem que entender que a gente tem que fazer essa reforma íntima, todo dia, nos curar de algumas imperfeições, para que a gente possa curar várias pessoas das imperfeições, né? Então é essa a bandeira que a gente tem que carregar. Aí tem um poeta paraibano chamado Amazã, esse está vivo. Amazã, ele fez uma poesia chamada Juvita. Eu queria recitar para vocês, porque ela fala de algo muito interessante, que é essa reforma, né? E o interessante é que quando eu recitar essa poesia, vocês vão sair daqui só vão se lembrar de Juvita. Mas faz parte também, viu? E ela diz assim: Juvita de João Vicente, viúva de Nicolau, depois de um acidente no dia de carnaval, para o hospital foi levada e depois de internada entrou em coma profundo, fica no mês apagada, passando uma temporada nas brenhas do outro mundo. Porém, um dos sonhos seus, muito contente ficou, pois se encontrou com Deus e o Salvador lhe falou: você pode retornar lá para a terra e ficar, pondo em prática novos planos, e nada deve temer, porque só irá morrer daqui a 40 anos. Só coisa boa, né não? Juvita, uma véia feia, dessas que assombra o povo, as pernas cheias de veia, a cintura larga de ovo, o narigão de tucano, as orelhas de abano, canela de bentivi, fazia alguma ginástica, mas nunca fez uma plástica com medo do bisturi. Porém, depois que saiu do coma tranquilamente, porque Deus lhe garantiu quanto? 40 anos para frente, né? Coisa boa, né? Chamou um cirurgião, fez logo uma relação do que queria ajeitar, testa, nariz, sobrancelha, pescoço, bochecha, orelha, nada podia faltar. Ó, fez uma lipoescultura, deu um trato nos cabelos, ficou com a estatura, o corpo do modelo, o busto siliconado, o bumbum arrebitado, pele fina, reluzente, recebeu alta final, mas na porta do hospital sofreu um trágico acidente. Um acidente fatal, vejam só que resultado. Na frente do hospital, não tinha sido operado. Foi isso que aconteceu, Juvita as botas bateu, foi vela preta e caixão, mas quando chegou no céu, procurou o Pai Fiel pedindo explicação. Aí vem a intimidade dela, né? Ela diz assim: me responda, Pai amado, me diga por favor, conversamos mês passado, e na conversa o Senhor me garantiu sem segredo que eu não morria tão cedo, mas no entanto eu morri. E Deus responde seguro: Juvita, desculpa, eu juro que não lhe reconheci.
Então, meus irmãos, vamos fazer a parte, viu? Papai do céu disse, mestre, eu vou lhe mandar como poeta e professor. Aí eu tenho que fazer bem feito. Quando eu chegar lá, né, ele pode dizer, mas é tu, poeta? Então eu vou tentando fazer bem feito, né? Não ganho dinheiro não, né? Mas tem que fazer um serviço, né? Uma vez eu fui perto de Patos, na Paraíba, eu tenho uma cidade chamada Catingueira. Aí eu tinha uma prima lá chamada Judite. Não era Juvita, não, era Judite. E eu cheguei lá e disse, tia, e Judite era muito evangélica, assim, muito, né? Muito crente mesmo. Aí eu disse, tia, cadê Judite? Aí a tia disse, tu não tá sabendo não? Eu disse, não. Ela tá trabalhando agora, desculpa o termo, no cabaré. Eu disse, mas rapaz, Judite, ela é tão religiosa. Aí eu disse, eu vou lá para falar com ela, né? Fui só para isso, né? Aí cheguei lá, encontrei Judite. Aí eu disse, Judite, tu agora é Kenga. Ela disse, tu não é poeta, eu ganho mais do que tu. Eu disse, mas rapaz, isso é uma danada, né, mano? Desmoralização pro poeta. Mas a gente vai nos versos assim mesmo. Tudo bem, né? Mas vamos ainda na poesia. Mas a poesia é linda demais. Eu estava falando com a Ademir antes disso. Eu tenho um projeto chamado Educando em Cordel e tem um projeto chamado Rap Cordel, onde eu utilizo a poesia com a musicalidade do rap, porque como eu trabalho muitas em comunidades lá no Recife, então os jovens eles têm a questão do rap, do funk, né, muito forte. E para a gente chamar eles para esse contexto, tem que ter um pouco do ritmo que eles estão, né? Só que a gente tenta que eles produzam alguma coisa com poesia que eu digo com valores, com religiosidade, com a questão da escola, com a questão da família, né? Então eles fazem umas coisas. A gente já cantou até com Gabriel Pensador, uma vez que ele foi lá, e eu fui convidado, eu chamei os meninos, e os meninos cantaram os versos para ele, e depois você vê um aluno seu chegar e dizer assim, professor, agora calma, vamos dizer assim, esse momento foi o momento mais importante da minha vida, né? Aí eu estava perguntando assim, e não lembro o formato que você perguntou, né? Qual a importância disso, né? A importância da gente é que a gente passe alguma coisa, né? Porque aqui está o poeta Edgar Diniz, mas não adianta eu sair daqui e vocês não ter escutado nada, né? Então, quando eu sair daqui, vocês têm que pelo menos levar a Juvita como exemplo. Não é isso? Judite, não leve Judite, viu? É Juvita. E os homens é Juvito, viu? Uma vez eu estava fazendo um trabalho lá numa cidadezinha perto e tinha que fazer uma palestra noutra cidade. E como aqui tinha que passar por Igaraçu, Abreu e Lima, Olinda, Paulista, Olinda para Recife. Aí eu estava cansado já, eu disse, rapaz, eu não vou não, porque eu estou cansado demais. Aí eu ia ligar para o meu amigo e disse, mestre, faz a palestra aí que eu não vou não, que eu estou cansado. Aí quando eu parei assim para fazer a ligação para ele, né? Aí veio na minha mente assim, Juvito, né? Aí eu guardei o celular e fui-me embora fazer a palestra e fiz o trabalho lá. E no finalzinho, quando eu ia saindo assim, a senhora chegou para mim e disse assim, meu filho, você não sabe a importância de você ter vindo aqui. Porque esse verso que você disse no finalzinho era exatamente o que eu queria escutar. Então, às vezes, a gente acha que está numa casa desse tamanho, né? Mas, às vezes, um abraço tem uma importância que a gente não sabe o significado, né? Às vezes, um trabalho simples de varrer, arrumar isso aqui, né? É um trabalho tão importante quanto a gente dar um passe, quanto a gente está aqui na frente fazendo um verso, né? Então, na verdade, a gente tem que entender um pouco disso. Porque como a gente é muito materialista, no contexto de viver muito no material, a gente, às vezes, não percebe que o espiritual está agindo, né? Uma vez eu estava fazendo um trabalho, aí o irmão perguntou, você vai precisar de quê? Porque o povo pensa quando diz cordelista que eu venho com uma viola, né? Ou com uma sanfona, né? Aí eu disse, não, sou eu e eu mesmo, né? Aí beleza, aí eu fiz a palestra, eu e eu mesmo. Aí quando foi no finalzinho, a senhora chegou para mim e disse, meu filho, você não tem ideia quantos irmãos espirituais tinham atrás de você, estavam atrás de você, né? Me iluminando, dando um passe, né? Para que eu possa dizer esses versos para você. E eu, na minha insignificância, acho que estou sozinho aqui na frente, né? Fazendo um trabalho. E a espiritualidade trabalhando, dizendo, mas rapaz, esse cara dá trabalho, né? Mas não vai desistir de você não, poeta. Né? Então, vamos lá. Mas aí, eu fiz uma poesia da pomada do vovô Pedro, que é o trabalho que a gente faz lá, que eu falei para vocês.
E essa poesia é a poesia que eu costumo dizer assim, que é 20% minha e 80% dos irmãos espirituais. Que quando eu estava fazendo o trabalho lá, veio uma vozinha para mim assim e disse, faz uma poesia sobre o trabalho. Aí eu pensei em chegar em casa, falar dos trabalhadores, né? Só que quando eu cheguei em casa, aí saiu um verso totalmente diferente. Eu queria que vocês prestassem atenção, porque essa poesia ela fala sobre essas mudanças de comportamento, né? E ela diz assim, Dona Marta vê o filho que chora na sua frente. O pequeno Bernardino é franzino e doente, não consegue nem andar, nem mesmo sabe falar para dizer tudo o que sente. Triste sina de vivente que trouxe para essa vida. O seu pai, José Luiz, já não tem nem mais guarida, reclama a toda hora, a Jesus nem mais implora, percebendo a partida. Mas a mãe, que é aguerrida, que não sabe fraquejar, todo dia leva o filho para a morte se consultar e orar pedindo luz, lá na casa Irmão Jesus, o centro desse lugar. Zé Luiz a reclamar discorda de Dona Marta. Diz que cura de espírito não existe, assim descarta. Nunca viu ninguém curado, nem andar um aleijado, sendo assim a fé lhe farta. Reclama a pobre Marta para o marido descrente. Deixa eu fazer minha parte para salvar esse vivente. Mas José ignora, diz a ela, está na hora da gente seguir em frente. Mas homem, você está doente? Vou matar nosso menino? Responde a pobre Marta olhando para Bernardino. Deixa eu ir só essa vez, pois quem sabe se o talvez não muda esse destino. Zé Luiz em desatino proíbe sua mulher. Não sabe que o destino anda junto com a fé e que Deus não desampara aquele que a vida encara e que sabe o que quer. O acaso, andando a pé, vê o tempo assim passando. E a pequena criança aos poucos vai definhando e a mãe que é tão forte percebe também a morte na sua casa chegando. A morte não vem andando, pois ela sabe voar. Na casa de Zé Luiz não pediu para entrar, mas por obra do destino não levou Bernardino. Marta foi do seu lugar. Como posso caminhar? Diz José amargurado. Foi embora minha luz e ficou tudo apagado. Leva também o menino, pois não quer esse destino, esse rumo mal traçado. Mas o rumo que é juntado não pode se separar. E José segue a labuta do pequenino cuidar e assim sem perceber, luta para ele não morrer, aprendendo a amar. Um dia, a procurar um remédio para a criança, percebe pequeno pote junto da aliança de sua finada mulher e assim com boa fé vê naquilo uma esperança. Chama então a vizinhança para poder desvendar, o vizinho pega o pote, mas só soube soletrar a palavra mais marcada e jura que é pomada, pois não tem como errar. Em você vou confiar, responde o pai aflito, que aplica na criança para curar o seu agito, e assim vai melhorando, e o pai se perguntando desse remédio bendito. Todo dia estava escrito, o remédio do potinho. E o pequeno Bernardino vai ficando coradinho, já consegue até andar, no terreiro vai brincar com os filhos do vizinho. A pomada do potinho, aos poucos vai se acabando. Mas José descobre um canto que na cidade estão dando. É no centro que José proibiu que a mulher não passasse nem voando. Trabalhadores chegando para fazer a tal pomada, e José fica de longe escutando a trabalhada, só escuta a sinfonia, percebe a harmonia lá de dentro emanada. Na porta um camarada, ele pede para entrar. Diz que tem só 10 reais para a pomada comprar. O rapaz diz sorridente, leva logo para o doente e Jesus vai te cobrar. José sem pestanejar leva 3 para o seu amado. Não entendeu a resposta, por Jesus será cobrado. Não importa se agora, para casa vai sem demora, por filho ficar curado. Ele acorda assustado no meio da madrugada, um homem todo de branco veio cobrar a pomada. Ele toca o coração, fazendo uma oração, diz você não deve nada. Pois no trabalho da enxada, no orgulho retirado, Jesus te deu um desconto e já está tudo acertado. Segue então o teu destino, vai amando esse menino e esquece esse fiado. Corre para o filho amado, pede a ele o perdão e a voz que não saía diz para o pai, não chora não, pois mamãe está te beijando, vovô Pedro está orando, segurando a tua mão. A pomada vovô Pedro é feita para quem quiser, a cura vem de Jesus, mas também de sua fé. O valor a se pagar é amar, 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 como fez o seu José. Pomada vovô Pedro. Obrigado. Por isso que eu disse que essa é mais ou menos minha. Aí eu fiz uma poesia, eu queria recitar uma poesia, estamos quase chegando nesse momento final, queria recitar uma poesia que eu fiz para minha mãe. Minha mãe partiu, minha mãe era uma pessoa iluminada na caminhada. E quando eu fui fazer essa poesia para minha mãe, eu disse, eu vou fazer uma poesia para ela como se fosse uma criança falando para a mãe, né? Porque nós, na verdade, somos sempre crianças para nossas mães, né? Eu costumo dizer assim que eu tenho inveja branca.
Não existe não, viu? Inveja branca não. É conversa. Mas eu, para amenizar, eu digo que é. Que é o seguinte, às vezes eu vejo uma pessoa assim com 60, né? Aí diz assim, eu digo, tu vai para onde? Vou para casa de mamãe, que ela vai fazer um almoço para mim. Eu acho tão lindo, né? O cara ainda vai almoçar com mamãe, né? E eu garanto que quando ele chega lá, a mãe ainda chama ele de Júnior, né? Júnior, menino, vai lavar as mãos, né? Então a mãe sempre trata a gente feito uma criança. Aí eu escrevi essa poesia como se fosse uma criança escrevendo para ela. E eu digo assim, manhinha, eu te escrevo, pois me bate a saudade. São palavras simplesinhas, mas puras de verdade. Quando você for embora, partiu na mesma hora um pedacinho de mim. Bem tristinho eu fiquei. Me desculpe se errei, sou apenas um menininho. Se você voltar amanhã, toda manhã eu te beijo. Trago rosas lá do mato e te enche de desejo. Desejo para você ficar, nunca mais vou te largar. Vou grudar no teu cangote. E quando você me chamar, do seu lado eu vou estar, antes que a senhora note. Declare minha mãezinha, não vou mais lhe aperrear. Tomar banho no riacho, só se a senhora deixar. Vou me deitar bem cedinho, roubar a fruta do vizinho, juro que não faço mais não. E quando contigo andar, prometo não vou soltar, mas nunca de tua mão. Se você adoecer, te prepara um remedinho. Lava os pratos do almoço, de manhã corta o capim. Dou comida para a galinha quando for de tardezinha. Se a senhora melhorar, bota o rádio lá no quarto e cala os bichos do mato. Moda a senhora rezar. Se você voltar amanhã, prometo me comportar. Quando não tiver comida, nunca mais eu vou chorar. Vou me deitar para dormir, pois assim não vou sentir fome nenhuma fraqueza. Quando o dia eu crescer, nunca mais quero te ver vivendo nessa pobreza. Quando eu crescer, mamãezinha, não vou ser feito paim que o dia nos deixou numa tristeza sem fim. Quero ver você velhinha, assentada na cozinha, desboiando o feijão. E quando em casa eu chegar do trabalho, eu vou te dar um cheiro no coração. Mãe, eu não quero mais morar com minha madrinha, não tenho onde dormir, eu quero a minha caminha, suas histórias escutar, no teu colo me deitar e ficar fazendo manha. Quando o meu lençol cair, não quero nem me bulir, desde que a senhora apanha. Pede para papai do céu para a senhora voltar, se eu levasse a mãe dele, sei que não ia gostar. Quero ver o teu sorriso, se quiser eu improviso uma frase bem bonitinha e vou para o céu te mostrar, pois aqui só vou ficar se você voltar amanhã. Essa eu fiz para ela. Calma aí. Essa poesia é feita pai de Fábio Júnior, né? Toda vez eu choro. Mas é porque quando eu comecei a caminhada de poeta, na verdade eu sempre fui poeta, mas quando eu comecei a fazer trabalhos com poesia, minha mãe já tinha, né, desencarnado. E aí eu acho que ela me acompanha, né? Aí eu estou imaginando aqui, recitando para vocês, e ela num lugar bonito desse, né, assistindo. Aí você, né, se emociona. Mas aí, pessoal, eu acho que foi, né? Ah, poderia. Mas tem que perguntar ao povo, rapaz. E aí, minha gente? Vamos embora. É porque amanhã tem mais, né? Eu costumo fazer o seguinte, rapaz. Eu tenho um papelzinho que eu nunca uso, é incrível, sabe? Porque eu digo assim, eu tenho as poesias, né, que são muitas. Aí eu faço o seguinte, eu vou levar esse aqui, que eu vejo qual é que eu vou recitar. Aí quando eu começo, eu nem olho para aqui, né? Porque eu costumo fazer o seguinte, é muito de casa para casa. É muito, eu costumo dizer assim, o zóio brilhando, né? Quando eu vejo o zóio brilhando, aí os irmãozinhos que estão aqui vão dizer, não, recita essa, porque tem algumas que não é necessária no momento, né? Aí eu quase não uso essa minha filazinha. Mas aí, eu queria... aí eu estava falando, antes de eu falar de manhã, e fiz o povo chorar, pelo amor de Deus, né? Eu tenho um dom, eu faço chorar e rir, né? Devia ter dito Juvita depois, né? Para encerrar, né? Mas aí eu estava falando dos meus projetos, um deles Rap Cordel, e um dos problemas que a gente tem é a questão das drogas ainda, né? E uma questão que a gente ainda não atenou. Eita, eu queria dizer uma palavra que vem de atenar, né? Atenar de antena mesmo, né? Que é a questão da musicalidade, né? A nossa musicalidade, eu acho que a única coisa que não está indo bem no planeta Terra, quer dizer, tem um monte de coisa, né? Mas que está regredindo um pouco é a questão da musicalidade. E a gente tem que ter cuidado com isso, porque música é energia, né? Música é energia. Por isso que a poesia é tão importante, porque a poesia vem para sensibilizar. Primeiro livro de Chico, Parnaso do Além-Túmulo, né? Para quê? Para sensibilizar.
depois eu mando as outras informações, né? Acho que eles estavam lá no mundo espiritual e disseram, o que é que a gente manda para o Brasil? Ah, vamos mandar um livro científico dizendo como é aqui, nosso lá, né? Vamos mandar, mostrando que aqui a gente já tem computador, lá ele nem tem. Aí se chegasse esse livro aqui, a gente ia olhar e dizer, que danado é isso, rapaz? Então vamos fazer o seguinte, vamos amenizar o coração desse povo, vamos mandar poesia para eles. Depois que a gente serenar, a gente manda as outras informações. Então a poesia tem essa importância. Enquanto o que não é poesia tem um lado negativo, né? E a gente tem que se preocupar com isso. Porque a musicalidade hoje está muito complicada, né? É muito a questão da sexualidade, é muito a questão das bebidas. Aí as pessoas dizem assim, vamos fazer uma campanha. Se beber, não dirija. Mas as músicas tomei tal bebida, fui para balada, pegar não sei o quê. Se você pegar um ritmo que tem, que eu não vou citar os ritmos, mas é só isso. Bebi tal bebida, fui para balada, fui não sei o quê. É só isso, né? O que é que a gente vai passar? E a gente vem de uma safra assim, bossa nova, um dos poetas, Cartola, escrevendo aquelas poesias. Na minha época, peguei a década de 80, que tinha aquelas bandas, né, que sempre falava alguma coisa. Antigamente a gente comprava um vinil, primeiro a gente tinha que saber o que é que o cantor quis dizer na capa, né? Que já tinha uma filosofia ali naquela capa, né? Depois pegava as letras, o que é que eles querem dizer com essas letras? Tudo isso fazia com que a gente pensasse. Qual é o problema hoje? A gente não pensa. É tanto que as informações que a gente manda é, cadê você? Cadê você é KDVC, né? Já abreviou um bocado de coisa. Então a gente está vivendo um processo de abreviações das coisas. Se a gente pegar um jovem e dizer assim, vá lá na internet, assiste um vídeo. O vídeo, o pessoal que trabalha com isso já sabe, o vídeo tem que ser de 3, 4, 5 minutos. Não mande um documentário não, que o jovem não vai assistir. E o que é que isso acontece? Você pega uma prova do Enem, vai fazer uma interpretação de texto. Você não sabe interpretar um texto, porque você não filosofa mais, né? Mas ninguém quer que o povo filosofe, né? Mas a gente tem que entender que a gente tem que estudar, indagar, pesquisar, né? É um dilema, mas aí eu vivo com isso, porque eu ensino poesia nas escolas. Ensino poesia, o menino chega em casa, aí a mãe, numa comunidade carente, a mãe está escutando as músicas, né? Aquelas músicas, o pai às vezes é um presidiário, passando outras dificuldades, né? E um jovem ainda escreve uma poesia. Por isso que quando eu faço um trabalho com 1000 jovens, diz um verso de poesia. Para mim já é gratificante, né? Porque eu sei que é difícil demais o contexto social. Mas aí um amigo meu lá de São José Belmonte, perguntaram a ele, poeta, mas qual é seu vício? Aí ele disse, meu vício é poesia. Ele disse assim, poesia é bom demais, poesia é meu conceito. Para mim o mal só tem jeito quando o real se desfaz. E no lapidar se faz um majestoso repente que encanta qualquer vivente. Dotado de sentimento, é na poesia o momento que a dor não se faz presente. É como se a poesia fosse a minha nicotina, meu ópio, minha heroína, meu êxtase em demasia. Ela é quem me fantasia e que traça os meus traçados. Através dos meus rimados, me liberto desse mundo para cair no mar profundo de lindos sonhos dourados. Sou viciado em poesia, disso eu tenho consciência. Chega a dar abstinência, se ela me falta algum dia. Para voltar minha alegria, basta eu tomar outra dose. Venha comigo, sintrose, prove de minha heroína, pois dessa droga divina quero morrer de overdose. Quem prova minha bebida sente o gosto do sertão, escuta o som do trovão, mesmo em terra ressequida. Venha que eu te dou guarida, vamos viajar sem prumo, sem consequência, sem rumo, sem medo de ter cirrose. Te encosta, toma outra dose dessa droga que eu consumo. Mas se tu achas nocivo esse vício que me laça, então fuja da fumaça, que o efeito é corrosivo. Feito um fumante passivo, vais ter um vício profundo e nesse mesmo segundo, se queres uma tragada, pode tragar, camarada. Tem verso para todo mundo. Poeta Vinícius Gregório. Linda essa pergunta. Mas aí, meus irmãos, agora eu vou mesmo. Eu quero agradecer a casa, maravilhoso esse espaço, tudo aqui é maravilhoso. Aí, eu restei a morte, porque você estava... linda, né? Aí, esse ambiente é lindo, os zoinhos de vocês ajudaram, viu? Obrigado pelo zoinho, brilhando. Mas aí eu queria encerrar com a poesia de um poeta também que já... Acioli Neto. Acioli Neto era compositor, poeta, cantor. Morreu jovem, com 40 e poucos anos. Acioli Neto escreveu um verso, queria encerrar com esse verso,
porque vocês sabem o que é que quer dizer não se aveste, não, sabe? O que é que quer dizer não se aveste, hein? Se aveste não. Não se aperreie não, né? Tenha calma, paciência. O poeta Acioli Neto, ele fez uma poesia chamada, que na verdade o nome dessa poesia é A Natureza das Coisas, mas fica por não se aveste não. E eu queria encerrar com essa poesia, porque diante das nossas dificuldades, que todos nós temos, né? A gente tem que se apegar a Deus, né? E às vezes quando a gente está naquele limite assim, dizendo, poxa, eu não vou conseguir não, né? Aí eu queria que vocês lembrassem dessa poesia, que ela diz assim, não se aveste não, amanhã pode acontecer tudo, inclusive nada. Não se aveste não, a lagarta rasteja até o dia em que cria asas. Não se aveste não, que a burrinha da felicidade nunca se atrasa. Não se aveste não, amanhã ela bate na porta da sua casa. Não se aveste não, toda caminhada começa no primeiro passo. A natureza não tem pressa e segue o seu compasso. Inexoravelmente chega lá. Não se aveste não, observe quem vai subir na ladeira. Pode ser a princesa, pode ser a lavadeira. Se quer chegar no alto, tem que suar, né? Poeta Acioli Neto. Obrigado, pessoal. Obrigado, pessoal. Agora, como a gente é jovem, né? Se a gente fosse velho, era retrato. Como a gente é jovem, é selfie. Eu vou tirar uma selfie com vocês, viu? Fica aí. Vocês acham que eu não vou levar uma coisa linda dessa para casa, né? Só Nito não vai sair, viu? Ah. Obrigado, meu povo. Já pode ficar aqui para amanhã, né? Ele vai falando. Mas como é que faz para guardar tudo isso? É os irmãozinhos aqui atrás, né? Mas não é só isso não, né? Eu fico imaginando o trabalho deles, né? Aqui atrás, lembra? Que é incrível, né, gente? Mas, ó, pessoal, vocês podem não acreditar, mas, assim, a participação de vocês é importante, né? Vocês estão vibrando para que esse momento seja um momento único, né? Claro, tem minha parte aqui, não posso dizer que não tem, né? Mas, claro, a vibração de energias é importante, né? Por isso que flui, né? Às vezes vou para um canto, talvez não flua como flui aqui, né? Mas tem que fluir. Né? Manda um beijo para Judite. Para Judite. E Juvita, né? Todo mundo quer mandar um beijo para Judite. Né? Mas é para lembrar de Juvita, viu? Não é de Judite, não. Juvita. Pronto. Ah, pessoal, esqueci de dizer. Eu não sou muito marqueteiro, não. Viu? Ali embaixo tem uma mesinha ali que tá um material meu. Tem livros. Tem o meu livro Educando em Cordel. É o seguinte, quem quiser aprender a fazer poesia, tem um livro Educando em Cordel. Quem quiser escutar essa voz linda, carioca, tem um CD com essas poesias, mas com a violazinha, com fundo musical. E tem os cordéis também. E aí Nilton disse, Edgar, faz uma promoção aí eu vou fazer. O livro é 100, tá por 25. O CD é 80. Hoje eu vou fazer por 10 uma promoção para vocês. E o cordel é 2, porque não tem como baixar de 2 não, né? Baixar de 2 eu vou dar para vocês. Viu? Tá lá na frente, pessoal. Obrigado. Espetacular. Amanhã tem mais, gente. Amanhã ele volta. Amanhã, novamente, Edgar Diniz conosco. Vai lá. E olha, essa promoção dá direito ao autógrafo, viu? Ah, não. Você falou, mas dá. Espetacular, né? Incrível. E esse bom humor, né? É incrível, espetacular. Quando o Ademir me falou, olha, o Edgar é fantástico, eu vou levar, ele vai fazer um evangelho só com poesia de cordel. Eu falei, meu Deus, o que será que esse cara vai aprontar, né? Vai 2 dias. Eu falei, não é melhor um só, não? Agora eu estou querendo que ele fique 1 mês aqui. Né, Edgar? Fora o projeto social maravilhoso que ele tem no Recife. Agora ele vai começar a levar poesia de cordel para ensinar os detentos nos presídios do Recife, porque
porque ele estava me contando. Cada livro que eles leem, interpretam e escrevem sobre a obra, eles têm 7 dias o abatimento da pena. Então, o que ele vai fazer é levar a poesia de cordel para dentro dos presídios. Sensacional, né? Está vendo como tem gente boa? É que, infelizmente, a televisão e a mídia normalmente noticiam só coisas ruins. Só coisas ruins. Por isso que a gente tem que valorizar quando encontra um artista com A maiúsculo desse, né? Espetacular. Renata está babando, né, Renata? Ela ama cordel. Tá? E ele é amigo do Nando Cordel também, lá do Recife. Ele esteve fazendo a palestra agora há pouco tempo lá, estava contando da cura que a gente montou lá para o Nando, né? É amigo nosso lá. Vamos trabalhar, gente? Casa cheia hoje, olha que beleza. Amanhã, então, quem gostou, volte. Amanhã tem mais cordel aqui, viu? Eu vou procurar decorar junto para falar junto com ele. É fácil, vocês viram? Como é que pode, né? Tem que nascer lá. Não é o sotaque carioca. Vamos então fechar os olhos e agradecer ao Mestre Jesus. Agradecer a Ele pela vinda do Edgar Diniz. Agradecer a Ele por esse sol maravilhoso que brilha. Por esse encanto que a natureza nos traz. Primeiramente, vamos agradecer a Moisés. A Moisés que nos deu a Torá, as tábuas sagradas da lei e os 10 mandamentos. Queremos agradecer também a todos os grandes filósofos da antiguidade. A Sócrates, a Platão, a Aristóteles, a Hipócrates, pai da medicina. Queremos agradecer a Siddhartha Gautama, o Buda, em especial ao Buda da compaixão e ao Buda da medicina. Queremos agradecer a Maomé, profeta Muhammad, pelas 114 suratas do livro do amor do Islã, o Alcorão Sagrado. Mas queremos agradecer mesmo, gratidão eterna, à Santa Igreja Católica, que permitiu chegar até nós 2000 anos depois, os Evangelhos de Mestre Jesus. E assim, reverenciamos a São Francisco de Assis, Santo Agostinho, a Dom Bosco, o primeiro a trabalhar a interreligiosidade. Agradecemos a São João Paulo II, um dos mentores de nossa casa, e ao atual Papa, Papa Francisco, pelo seu exemplo de homem, por suas homilias. Queremos agradecer às divas do amor ao próximo, a grande Madre Teresa de Calcutá, e a ela, sempre solícita, cobrando da gente, filho, dá para fazer mais e melhor. Evangelho Vivo da Bahia, a nossa irmãzinha querida, irmã Dulce. Queremos agradecer ao professor Ribeiro, conhecido como Allan Kardec, por esta doutrina maravilhosa que tanto nos conforta e que nos ensina que fora da caridade não há salvação. Queremos agradecer também ao grande médium de Jesus, o maior dos brasileiros, sem dúvida nenhuma, o homem que compartilhou a dor do próximo como ninguém, o grande Chico lá de Pedro Leopoldo, Chico de Uberaba, o nosso Chico das Minas Gerais, a nossa eterna gratidão. E agora, recebendo da pátria espiritual esta cascata de luz que cai sobre nós, agradecemos a quem nos envia, o grande médico dos médicos, o médico de almas, Lucas o Lucano, que de acordo com alguns autores, reencarnou aqui, lá no Ceará, Brasil, pátria do Evangelho, como o doutor Adolfo Bezerra de Menezes Cavalcante, e a ele e a toda a sua equipe, que nós confiamos os trabalhos de cura, de autocura, desta manhã abençoada. Eles que nos mandam, lá da pátria espiritual, esta cascata de luz que nos cobre,
que penetrando pelo chakra coronário, no alto de nossas cabeças, limpa a nossa tela mental contra todos os maus pensamentos. Luz, luz que equilibra o chakra frontal, higieniza o laríngeo, nos humaniza o cardíaco, que reequilibra o gástrico, esplênico e que completa de ectoplasma, o básico genésico e que acende de uma só vez todos os 88 mil chakras de nosso corpo espiritual. Agora sim somos luzes. O mestre disse: vós sois luzes, vós podeis fazer tudo o que faço e muito mais, e assim nós podemos nos curar. É a autocura em processo, energia caminhando por artérias, veias e linfáticos, chegando a 100 trilhões de células do corpo físico, banhando uma a uma, receptores de membrana trabalhando, organelas citoplasmáticas a postos, mitocôndrias produzindo e armazenando a energia da cura. É o núcleo celular se dividindo de uma forma fisiológica típica, harmônica, evitando o crescimento de nódulos, cistos, tumores, de câncer, de metástases. Nós podemos nos curar, curamos uns aos outros. É a grande rede cósmica universal de energia. E agora, já sentindo os efeitos da autocura, vamos juntos agradecer a Mestre Jesus, através do hino de amor que ele nos ensinou e que certamente um dia irá unir todos os povos, todos os credos, todas as raças, todas as religiões, num só coro, de uma só forma, de um só jeito. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. graças a Deus, que nosso Mestre nos oriente, nos ilumine e que nos abençoe em mais um dia de graças a Deus. Vamos trabalhar.